Prosperando em tempos de crise. No livro do Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao 14, a palavra de Deus nos mostra que há tempos de fome. Deus não envia ou inicia fome. Se assim fosse, isso significaria que no céu haveria fome. Mas sabemos que no céu há abundância, portanto, a fome não procede do Senhor. Embora Ele certamente use os tempos de fome para demonstrar os seus recursos ilimitados e expor as limitações humanas. Gálatas 3:29 diz: E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Hoje, fomos feitos filhos de Abraão, estamos em Cristo e por isso somos verdadeiras sementes de Abraão. Somos herdeiros da promessa, dessa forma podemos dizer que somos como Isaac e podemos provar das mesmas bênçãos que ele experimentou, pois também somos filhos de Abraão. Deus disse a Isaac que não deveria descer ao Egito, mas deveria ficar ali, pois aquela terra seria dele. Todavia, naquele momento, Abimeleque, que era o rei de Gerar, o lugar onde Isaac habitava, isso significava que, em algum momento, Deus iria transferir a posse daquela terra com toda a sua riqueza para Isaac e a sua descendência. O Senhor, porém, jamais fez coisa alguma de forma injusta ou ilegal. Ele não rouba de uma pessoa para dar a outra. Como ele pode transferir riquezas? Ora, Deus é o dono da terra, mas outros tomaram posse dela. No entanto, Deus continua sendo o proprietário. A transferência de riquezas acontece em tempos de crise e de fome. Foi numa época de crise e de fome que Deus colocou José para ser o segundo na corte de Faraó. Deuteronômio, capítulo 11, 10, 11, diz assim: Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé o regáveis, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá água. O Egito é um símbolo de vida natural que não depende de Deus. No Egito, as pessoas não precisavam depender da chuva do céu, mas dependiam dos recursos naturais. Eles podiam confiar nos próprios recursos. No Egito, eles estão no controle da situação. Podem plantar com os pés e depender apenas de seu esforço. Todavia, no livro de Deuteronômio, lemos que a terra prometida depende da chuva que vem do céu. Isso faz com que andemos por fé e não por vistas. A bênção acontece quando dependemos de Deus. Olhe, se você anda por vistas, nunca encontrará nada ao redor que satisfaça as suas expectativas e lhe dê segurança. Na Terra Santa, Isaac precisava depender da chuva que vem do céu. Deus ama quando vivemos por fé em sua graça.
Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele orientou que se fizesse apenas uma janela, porque Deus não queria que ficassem olhando para as circunstâncias. Ele queria que Noé olhasse simplesmente com seus olhos firmes pela fé para os céus e não olhasse para a morte e destruição ao redor. Quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, ele não olhou para o tamanho da multidão e a limitação dos recursos. Ele ergueu os olhos para o céu e deu graças. Os que dependem de Deus, entretanto, sentem-se vulneráveis, mas são esses que experimentam a bênção, pois somente eles exercitam a fé. No Salmo 23, nós lemos que o Senhor é o nosso pastor. Ele nos leva para águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele nos guia pela vereda da justiça. Mas depois o Salmo diz que, ainda que andasse, não fomos levados ou guiados pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois Ele está conosco. Deus não diz: que pena, você andou pelos seus próprios caminhos e entrou num vale de sombras, agora se vire para sair daí. Ele não fica cuidando das 99 e deixa a extraviada se perder. Ao contrário, ele sai em busca dela. Deus não nos abandona quando bagunçamos as coisas. Ele continua conosco e nos dá a chance de arrepender e, pela fé, retomarmos o caminho. Mesmo quando nós próprios causamos os nossos problemas e chamamos por Deus, Ele virá socorrer-nos. Lucas capítulo 15, 13 e 14. Um grande exemplo dessa verdade é o filho pródigo. Ele saiu de casa e esbanjou toda a herança que havia recebido. Quando perdeu tudo, a fome veio sobre a terra. Foi nesse momento que ele caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai. Quando ele voltou para casa, o seu pai não falou coisa alguma a respeito do dinheiro perdido, desperdiçado. Apenas disse: matem um novilho, eu tenho mais para gastar com você. A parábola diz que o filho voltou porque havia grande fome, mas na casa do pai havia novilhos que foram engordados unicamente para o dia da festa. Pode haver fome lá fora, mas sempre haverá suprimento na casa de Deus. Isaac também prosperou porque ele semeou naquela terra onde havia fome. A terra estava seca e sem vida, porém ele tinha a bênção de Deus e por isso colheu 100 vezes mais. Isaac saiu com a sua semente vendo a poeira se levantar da terra seca, mas ele o fez por fé, confiando que o Senhor o prosperaria. E nesse mesmo ano de fome, ele colheu 100 vezes mais. A bênção de Deus é tudo de que precisamos. O mundo valoriza a habilidade e busca sorte, mas os filhos de Abraão possuem a bênção de Deus sobre a sua vida. A vontade de Deus é a nossa prosperidade. Não sejamos hipócritas criticando a prosperidade dos filhos de Deus e, ao mesmo tempo, desejando prosperidade a todos a cada novo ano. O Salmo 35, versículo 27 fala assim: cantem de júbilos e se alegrem os que têm prazer
na minha retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Veja que Deus tem prazer em que os seus filhos prosperem. Deus quer que você prove do melhor e viva debaixo da bênção. Nós somos abençoados porque nós semeamos. Existe algo de espiritual em cada semeadura. O lavrador, ao semear, precisa depender de Deus para que mande chuva e faça a semente reviver no solo. Mas antes de semear, é preciso experimentar a graça de Deus de colher o que nunca plantou. Só depois de ter descoberto que tudo o que você possui lhe foi dado graciosamente sem merecimento algum, é que você se torna qualificado para ser um semeador. Ninguém realmente dá nada a Deus, apenas devolve o que recebeu, porque homem nenhum pode ter coisa alguma se do céu não lhe for concedido. Podemos ver isso lá em João capítulo 3, versículo 27. O resultado inevitável da prosperidade é que outras pessoas terão inveja de nós. Essa inveja eventualmente se transformará em perseguição. Mas Jesus nos diz: bem-aventurados são vocês que são perseguidos por amor do meu nome, porque quando nós amamos o Senhor, nós nos tornamos prósperos, Deus nos abençoa e as pessoas sentem inveja e nos perseguem por causa disso. Em Marcos, no capítulo 10, 29 e 30 está escrito: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Note que o próprio Jesus, ele fala que vai receber muitas bênçãos, mas também vai vir com perseguições. O Senhor, ele quer nos abençoar e nos fazer prosperar. O Senhor não diz que a recompensa virá no céu, mas afirma claramente que será no presente. Segundo a sua palavra, receberemos 100 vezes mais casas, campos que tenhamos sacrificados como semeadora por causa do amor do nosso Senhor e do amor da pregação do Evangelho. Nós receberemos. O mesmo Deus que abençoou Isaac também vai abençoar você. É preciso semear com atitude de fé, de que estaremos sempre debaixo do favor de Deus, porque em Cristo somos filhos de Abraão. Amém? Que Deus possa abençoar tua vida. Seja um semeador na obra de Deus.